Shalom, shalom a todos. Estamos em mais uma aula do nosso curso de vida judaica. Hoje nós retornamos com o tema Tefilá, continuando o tema Tefilá. Nas aulas anteriores nós estudamos principalmente o Arvit. Nós estamos partindo do estudo pela Arvit, por ser uma prece reduzida, uma prece menor, uma prece que, de acordo com a ordem do dia, ela é a primeira, e também porque o Talmud, quando ele começa a explicar sobre o Tratado de Brachot, ele também começa pela Arvit. Então, nada mais justo do que começarmos pela Arvit também. Antes de retornar ao tema que nós estávamos falando, eu vou compartilhar com vocês o nosso Sidur, que nós estamos desenvolvendo justamente não só para os nossos alunos, né? Ele já vem sendo desenvolvido já faz um ano, ele deu uma atravancada, mas em pouco mais de um mês e meio, mais ou menos, espero terminá-lo. Esse é um Sidur resumido para pessoas, como ele se chama, né? Sidur Tefilat Yachid Hamekutzar. É um Sidur para quem reza sozinho, resumido. Sidur Tefilat Yachid, quem reza sozinho, Hamekutzar, resumido. Então, isso daqui para quem quer? Para quem trabalha, para quem tem que fazer uma reza de semana corrida, não tem tempo e não sabe o que pode pular, o que não pode pular. É para essa pessoa. Não é um sidur para ser agregado numa comunidade, não é um sidur para se rezar em minyan, não é um sidur para se ter como conduta. Ele é um sidur para quem está apurado, é um sidur para esse tipo de pessoa, que reza sozinho em casa e etc. Então, como nós organizamos? Nós fizemos o Birkot HaShahar. Então, nós temos Birkot HaShahar, português e hebraico, na verdade, transliterado e hebraico. Observações e introduções. Sempre do lado esquerdo, o português. E nós temos o hebraico intercalado com o transliterado, diferente dos outros sidurim que nós estamos acostumados a ver. Então, nós temos o Birkot HaShahar, todos os Birkot HaShahar. Agreguei um passuque, um trecho que é exclusivo para crianças, menores de 12 anos para meninas e de 13 anos para meninos. Ao vestir-se talit, ao vestir-se tefilim, agregamos também algumas ilustrações de alahot básicas de tefilim. Eu pensei em agregar no final algumas alahot específicas de tefilim, mas provavelmente não vamos conseguir. Mas temos aqui algumas especificações, como a distância, quantidade de voltas, como se é o procedimento de amarrar, a posição certa, correta do tefilim na cabeça, também do nó, e as diferentes variações de amarrações na mão. Existe uma a mais que não está aqui. Enfim, temos isso. Seguimos com Birkot HaShahar. Agreguei uma brachá exclusiva para convertidos, que é uma brachá válida, porém quase nenhum sidur tem. Agreguei no nosso sidur. O que mais foi agregado aqui? Bom, Kitzur Korbanot, o resumo de Korbanot, que no sidur tem vários Korbanot, porém como obrigação temos somente o Korban Tamid. Então está somente Korban Tamid. Hashem Tsevaot, Imam Israel Yaakov Selah, também. E já pulamos para o Kriyat Shema. No Kriyat Shema, nós já vamos direto para as Brachot. Brachot, todas as Brachot que antecedem. E aqui vejam só, El Melech Neman. Por que eu agreguei o El Melech Neman? Porque é um sidur para quem faz a tefilá sozinho mesmo, né? Shema, o Shem Kevod, todo o primeiro passo do Shema, agreguei
sinais onde se beijam os tefilim e também a observação embaixo. Agreguei sinais, novamente, onde se beija o tefilim e aonde se beija os tzitziot, que a pessoa não leia correndo e não passe batido. Aqui nós temos, depois disso, já veio nas brachot, depois das brachot de Shema, chegamos na Amidá. Fiz uma breve introdução sobre a Amidá também, explicando os movimentos. Temos Tefilat Amidá, muito explicadinho aqui, onde tem o Baruch Atah Adonai, qual é o posicionamento que a pessoa deve fazer. Aqui, deixa eu dar um zoom. Quando tem observações que são feitas em determinados períodos do ano, eu agreguei com um cinza em volta, os Baruch Atah Adonai todos têm as marcações onde a pessoa tem que se curvar. O que mais temos de interessante aqui? Vamos ver. O Modim, outro local onde a pessoa baixa. E aqui também tem mais. Aqui quando é período de Purim e Hanukkah. Novamente, onde se abaixa de terminar a tefilá. E aqui, avança-se avança-se não, né? Tem que colocar, vai para trás, né? Recua-se 3 passos, não avança-se, né? Fim da Amidá. Tem que passar por uma correção, né? Aí tem algumas coisas, né, que nós colocamos. O Tachanun, fiz um kit do Tachanun, resumindo da Tachanun, todo bonitinho com as letras maiores. Ele está hoje com 77 páginas, Bela. Então temos aqui os Terrilim da semana. O que mais temos aqui? Qual a conclusão dos Terrilim da semana? O Aleino. O Aleino eu fiz ele completo com aquela brachá, incluso a frase que não tem nos outros Sidurim, que é Shem Estavim Lechevel Varik Mitvarim El Eloyoshia, que não tem nos outros Sidurim, eu agreguei no nosso, porque a gente já não tem mais, não estamos em nenhuma fase de apuro, né, contra as nações. E, conforme a gente havia dito, o Vetorate Hashem Eloheinu Katuv Lemor, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, também agreguei o que nós comentamos que é feito no final das tefilot. Isso é Mishaharit. Minha é muito mais curto. Tem um Ashrei. Que mais? Tefilat Amidá. Kitsu Tachanun novamente. E o Aleino. E a Arvit. Nós temos a Arvit. Está começando aqui. Eu agreguei o Shiramalot no início, a Shem Tsevaot e o Veurachum. Como eu havia dito, geralmente nós começamos pelo Veurachum. As brachot que precedem o Shema, 2 brachot. O Shema com o Elimelech Neman novamente. O próprio Shema. Vamos lá. Amidá novamente Arvit. E conclui com a Amidá de Arvit. Na Amidá de Arvit está faltando arrumar algumas coisas também, em algumas correções. Enfim, e aí conclui. O Sidur que eu tenho pronto hoje dele é isso. Então eu preciso corrigir algumas coisas que seria também o básico, né? Que, como eu havia explicado, o propósito desse nosso Sidur é, de fato, ser o básico para que as pessoas possam concluir as tefilot diárias requisitadas. Rav Alexander, buenas noches. Buenas noches, Rav Jacob, ¿cómo está? Baruch Hashem, Ashomcha. Baruch Hashem, vuelve a ser. Sí. Sí. Estaba pasando un poco sobre el Sidur de nosotros que estamos terminando, hasta que las personas interesadas en Shiur. Perfeito. Perfeito. Bom, então, continuando o nosso Shiur de semana passada. Até semana passada, na verdade, nós estudamos o Shema, muito bem estudado, e iniciamos
o estudo da Amidá. Nós vimos que na Amidá, ela se divide em 3 partes principais. Shevar, Bakashot e Rodaot. São 3 partes da Amidá. Nós estudamos já a Shevar, que é a Brachá de Avot. Falamos, na verdade, sobre elas, não estudamos elas em a fundo ainda, mas nós falamos sobre Shevar, falamos sobre Avot, a Brachá de Avot, a Brachá de Gevurot Hashem, e a Brachá de Kedushat Hashem. E começamos a falar sobre as Brachot de Bakashot, que são solicitações, os nossos pedidos que nós fazemos para Hashem. Os nossos Bakashot, o número de Bakashot na Amidá é de 13 bênçãos. Dessas 13 bênçãos, nós temos 6 individuais, das quais 3 são espirituais e 3 são materiais. E também temos outras 6 brachot gerais, que é o que nós vamos passar a estudar hoje, a partir daqui. Então, nós temos, 6 brachot também, dentre as solicitações, que são nacionais, nós pedimos por todo o Israel. Essas brachot, elas têm uma ligação muito forte com os princípios da fé judaica e com as visões dos nossos profetas para a humanidade, com a Holanda de toda a humanidade. Então, quais são as 6 brachot que nós pedimos em prol de todo o Israel? A primeira é Kibbutz Galuyot, como no Sidur. Abrahá, Kibbutz Galuyot. No Sidur completo da Sefer, está em na página 195, 195 no Sidur completo, e no Sidur Sfaradi. Não bate na mesa. E no Sidur está na 149 no Sidur Sefaradi da Sefer, Abrahá Kibbutz Galuyot. Então, eu vou ler a tradução somente, tá ok? Faze soar o grande shofar para nossa liberdade e ergue o estandarte para juntar os nossos dispersados. Reúne-nos logo a todos os 4 cantos do mundo para a nossa terra. Bendito sejas tu, Eterno, que reúnes os dispersos do teu povo Israel. Todos sabemos que o Kibbutz Galuyot, a reunião dos dispersos do povo de Israel, é uma das profecias que será cumprida na época de Mashiach. Também temos Hashvat HaMishpat, restauração da justiça. Nós pedimos também para que Hashem restaure a justiça. De que maneira nós pedimos essa restauração da justiça? Quem tem ideia, alguma opinião sobre que justiça é essa que nós pedimos para que Hashem restaure? Como nós estamos falando que o Kibbutz Galuyot vai acontecer na época de Mashiach, a restauração da justiça que se pede é uma restauração da justiça que também vai se dar na época do Mashiach, na época da restauração do Beit HaMikdash, reconstrução do Beit HaMikdash, que é quando estiver reestabelecido o Sanhedrin. O Sanhedrin vai ser posto ao lado do Beit HaMikdash. Então é isso que nós pedimos, para que Hashem retorne com seus juízes. Estamos na página 195 do Sidur completo da Sefer. A próxima brachá, Birkat HaMinim, é a brachá adicional, que foi agregada na Tefilá, que antes eram 18 brachot, por isso chamamos ela de Shimon Ezré, e depois foi agregada justamente essa brachá. Por isso somente a tradução novamente também.
que para os caluniadores não haja esperança e que os hereges sejam prontamente aniquilados e que os inimigos do seu povo sejam depressa extirpados e os malvados depressa destroça-os, quebra-os, oprime-os e abate-os, humilha-os, domina-os. Bendito sejas tu, Hashem, que quebra os inimigos e dominas os malvados. Quem são esses inimigos que Abraha fala? Quem sabe? Quem é esse inimigo que Abraha fala? Edom. Outra opinião? Alguém tem mais alguma outra opinião? Os idólatras, ismaelitas. Quem mais? Quem mais pode ser inimigo de Israel? Erev Rav. O próprio judeu. Muito bom, Antônio. O único inimigo que Israel de verdade tem é a si mesmo. E por que o único inimigo que Israel de verdade tem é a si mesmo? Porque se Israel segue a Torá, se encaminha nas mitzvot de Hashem, não existe inimigo que possa perseverar contra Israel. Não existe inimigo. Se ama Israel como um todo seguisse a Torá, não existiria sofrimento, não existiria... Hashem não precisaria enviar maldições e sofrimentos para o povo de Israel, para que com essa dureza ele retorne em Teshuvá. Então Hashem não necessitaria enviar sofrimento, e todas as nações, então, admirariam Am Israel. E não haveriam inimigos. Todo o sofrimento que recai sobre Am Israel é por conta de sua própria má conduta. Ou seja, o único inimigo que Israel tem são os próprios judeus que não se encaminham de uma maneira correta. Nós sabemos de uma história que o segundo Beit HaMikdash foi destruído por Sinat Hinam. Sinat Hinam é ódio gratuito. Numa das palavras aqui dessa própria brachá está Vehola Minim, que é Rega Yovdu. Na tradução está que não haja esperança, que os hereges serão prontamente aniquilados. Esses hereges, que foi traduzido como hereges, na verdade, em hebraico, minim, que quer dizer tipos. Hoje, no trabalho, eu estava conversando com um amigo meu aqui, judeu, porém ele é Hiloni, e ele estava falando que ele não vê tanta importância na nossa atualidade hoje o Beit HaMikdash, porque cada judeu tem sua sinagoga, cada judeu tem seu jeito de viver, então o Beit HaMikdash não vai ajudar e não vai mudar em nada. Isso é a opinião dele. E eu disse o seguinte, foi muito pelo contrário. O Beit HaMikdash vai ser o nosso norte. E até brinquei que aqui em Israel, se você parar um e falar, para que lado é Jerusalém? Um vai falar, para o lado de cá, para o lado de lá. Você pega o celular, coloca uma bússola e fala, Jerusalém é para tal lado. Ou seja, sem o Beit HaMikdash, cada pessoa vai seguir o seu próprio coração, vai seguir sua própria vontade, vai seguir o seu próprio caminho. Sem o Beit HaMikdash. Com o Beit HaMikdash, todos temos um norte. Então não existirá mais esse minim, pessoas que causam divisões entre o povo de Israel. Causar divisão entre o povo de Israel, ter ódio entre um judeu e outro judeu, é uma verá terrível. Então, sobre essas pessoas é que essa brachá da Torá. Pois bem, a próxima brachá, Ala Tzadikim, é uma brachá muito bonita. Eu vou ler ela em português para vocês também. Sobre os justos e sobre os piedosos, e sobre os anciãos remanescentes do seu povo Israel, e sobre os restantes seus sábios, e sobre os prosélitos verdadeiros, e sobre nós. Desperta a sua misericórdia, Hashem, nosso Deus, concede boa recompensa a todos os que verdadeiramente confiam em teu nome. Faz-nos compartilhar com eles, e que não sejamos nunca humilhados, pois em ti confiamos, e na tua magna misericórdia apoiamo-nos verdadeiramente. Bendito sejas tu, Hashem, que é o amparo e a segurança dos justos. Então, a parte que eu mais gosto dessa brachá
sempre que eu estou fazendo, eu vou fazer em hebraico, porque eu gosto mais, né? Al tzadikim ve'al chassidim, al zaknei she'rit yamecha beit Israel, ve'al b'nai beit sofreichem, ve'al gerei hatzedek. A gerei hatzedek são os justos, os convertidos verdadeiros. Ve'aleinu. Ve'aleinu é a parte dessa brachá que é fenomenal. Imagine você, se você é uma pessoa que é um perverso. Se você é uma pessoa perversa e você, do nada, fala, vamos entrar numa sinagoga e vai fazer uma brachá, e vai fazer a midá. Te chamaram para fazer minyan e você entra. E aí você começa a ler, ver aquelas pessoas, todos tzadikim, que você fala, essas pessoas sempre estiveram na sinagoga, e eu vim aqui hoje só para completar um minyan, deixa eu fazer essa midá aqui. Aí ele começa a ver sobre os tzadikim, sobre os justos, uma brachá sobre os justos. Aí diz, e sobre os justos, sobre os anciãos, sobre as pessoas que perseveram, sobre os convertidos verdadeiros que se esforçam e sobre nós. Já leio. Ainda que não tivéssemos nenhum tipo de mérito, ainda que fôssemos uma pessoa perversa, por estarmos nesse momento fazendo uma tefilá, solicitamos que Hashem também nos encaixe entre os tzadikim. Eu acho essa parte, a palavra aleino, linda nessa brachá, justamente porque ela nos inclui, mesmo com todas as perversidades e com todas as nossas falhas, dentre as pessoas justas de Am Israel. Pois bem, depois nós também fazemos a brachá Al Yerushalayim. Yerushalayim irá verhamim tashuv v'dishkom kasher dibarta. Essa brachá, a tradução dela é: e a Yerushalayim, tua cidade, retorna com misericórdia e pousa nela a tua glória. Como disseste, constrói prontamente nossos dias, com reconstrução eterna, e o trono de Davi, de teu servo, estabelece depressa nela. Bendito sejas tu, Hashem, que reconstrói Yerushalayim. Como nós falamos muito na semana passada, a Midá e toda a literatura, toda a liturgia, ela tem uma importância muito grande no que diz respeito em fazer com que a Israel mantenha seu foco e a esperança na conclusão, em tudo que foi profetizado por nossos profetas. Então, mais uma vez, nós vemos uma nova profecia. A solicitação que Hashem cumpra com mais uma profecia, que é a reconstrução de Yerushalayim. Então, quem vai num casamento, quem vai aqui em Israel, em todo lugar, em um casamento judaico, tem uma música que é perfeita, que é Odi Shama Be'arei Yehuda Uvechutzot Yerushalayim Kol Sasom Vekol Simcha Kol Chatam Vekol Kala. Tradução é: ainda se ouviria entre os bairros de Yehudá e nas vielas de Yerushalayim voz de júbilo e voz de alegria, voz de canto e voz de regozijo, voz de noivo e voz de noiva. Ou seja, havia uma profecia de que novamente em Israel haveria alegria. Novamente em Israel seria estabelecido famílias, novamente em Israel se alegraria, se teríamos liberdade para fazer tudo o que nosso povo bem quisesse, bem desejasse. Então, de igual maneira, nós pedimos para reconstruir Yerushalayim. Eu estava vendo um vídeo um shiur muito bom do Rav Karagila. Peço que vocês ouçam, porque são shiurim maravilhosos. E ele diz o seguinte, um dos shiurim dele, que diz que é o seguinte: hoje nós pedimos na Midá, reconstrua Yerushalayim. Para Hashem reconstruir Yerushalayim. Rav Alexander, ¿estás con nosotros? Claro que sí, ¿cómo no? Ayer usted fue para Yerushalayim, ¿seguro? Así es. E é uma cidade moderna, que se passa? Está destruída Yerushalayim? Bueno, hay una parte que muy moderna, por supuesto, donde nosotros llegamos ahí en bus, pero también está la ciudad antigua de Jerusalén.
ciudad amurallada, como dice la Guemará en Masejet Megilá, una ciudad amurallada desde los tiempos de Yoshua bin Nun. Sí. Entonces tenemos un sehut muy grande, muy grande de tener para nosotros acá en Israel, todavía muros originales del Bet HaMikdash. Y como usted decía, Rabbi Yaakov, hay muchos que piensan que no es necesario el Bet HaMikdash. Pero dicen Jajamim que si todo el mundo supiera el beneficio que trae a toda la humanidad tener el Bet HaMikdash, todos querrían que ya estuviese reconstruido. La verdad es que la gente desconoce la importancia del Bet HaMikdash. Y tiene que ser en Jerusalén, no puede ser en Brasil. ¿Okay? El que está en Brasil no sirve. Seguro não? Então, o que se pede nessa brachá, reconstrução de Jerusalém, não é a reconstrução simplesmente física, porque nós temos lá o VLT, temos pontes modernas, temos estradas modernas, estamos fazendo um trem-bala que vai ligar Jerusalém e Tel Aviv. Então, não é a reconstrução física, porém, é a reconstrução espiritual de Jerusalém, reconstrução do Beit HaMikdash, reconstrução do estabelecimento de Am Israel como total e independente dono de Jerusalém de verdade. E temos agora a 12ª das brachot, das solicitações, que é Mashiach. Et tzemach David avdecha, merat tzmiach, vekarenu tarum bishuatecha. Ki shatecha kibinu kol hayom, baruch ata Hashem, atzmiach kerem Yeshua. Então, nós pedimos aqui para Hashem, novamente, enviar a semente de Davi, o Melech HaMashiach, que há de vir. E como eu disse, no Talmud, uma das primeiras perguntas que vamos fazer é: aguardaste a salvação? Você realmente desejou com todo o seu coração que o Beit HaMikdash fosse construído, que viesse a restauração do Sanedrim, que viesse o Beit HaMikdash novamente, que viessem as leis de ovelha, as leis de todas as leis referentes a esse período que vão retornar? Você esperou de verdade isso? Então, nossos sábios, eles chamam isso tão fortemente, quando foi composta a Midá, que eles fizeram questão de incluir essa base da fé judaica em praticamente todas as brachot. E, por fim, nós temos uma brachá general, que é a 13ª das solicitações, que é que Hashem escute a tefilá. Porque nós também devemos ter em mente e ter fé, plena fé, de que Hashem está escutando, está nos escutando. Cada um dos nossos pedidos. Vou ler em hebraico, um pedacinho, ou toda, e depois já vou traduzir para vocês. אברהם שמע קולנו אדוני אלוהינו חוס ורחם עלינו וקבל ברכה וברצון את תפילתנו כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה ותפילתך מלכנו ריקם אל תשבנו חוננו ועננו שמע תפילתנו כי אתה שומע תפילת כל פה ברוך אתה השם שומע תפילה. Então nós temos uma última solicitação, um último pedido para que Hashem ouça a nossa tefilá, que é: Pai misericordioso, ouve a nossa voz, ó Hashem, nosso Deus. Poupa-nos, tem piedade de nós e recebe as nossas tefilot com misericórdia e boa vontade, porque Tu és Deus, que ouves todas as orações e súplicas, e de Tua presença, ó nosso Rei, não nos deixe voltar desprovidos. Concede-nos Tua graça, atende-nos e ouve nossas orações. Bendito sejas Tu, Hashem, que ouves as orações. Então aqui, deixa eu abrir o nosso Sidur aqui, que eu quero mostrar algo para vocês também, o que é importante. Nós temos nessa tefilá, nessa brachá, e se vocês quiserem fazer uma marcaçãozinha aí no Sidur de vocês, que eu sei que vocês estão acompanhando,
Já vou demonstrar certinho o momento. Nós estamos falando da brachá. Onde está? Shomei Tefilá. Abba Hamam Shema Kurenu Adonai Eloheinu Chuz Berachem Alenu Mekabel Berachamim Uveratzon Tefilatenu Ki El Shomea Tefilot Vitachronim Atah. Até aqui, vocês viram que tem um asterisco aqui? Façam um asterisco no estudo de vocês. Aqui nas observações, também podem ser feitos pedidos pessoais nesse momento. Então, vamos supor que você queira fazer um pedido pessoal. A tefila, a amidá, como um todo, ela é uma forma, não há que mudar. O que está escrito, há que se ler como está escrito. Não se muda a amidá. Então, quando você está fazendo a sua tefila particular, pessoal, você está com um filho doente, você está com um problema no emprego, você está com alguma dificuldade financeira, seja qual for o pedido, aqui é que você deve incluir. Então, você faz até aqui, em hebraico, em português, como você faz essa solicitação no idioma que você quiser fazer, e depois retorna o milifanei, hamalkem, merkam, artshveno, roneno, vaneno, shmat flateno. Ok? Que atah shomer tefilot kolpei, baruch atah Hashem shomer tefilá. Eu agreguei uma tefilá por sustento, porque é uma tefilá muito boa de ser feita, e isso nós encontramos na maioria dos sidurim mizrahim, aqui de Israel. E Sefardim. ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, יהי רצון לפניך שתמחול ותסלח ותכפר לי על כל מה שחטאתי. Enfim, então aqui a gente tem uma brachá muito bonita, que é feita como pedido por parnassá, por sustento. Ok? Então, disso nós estamos falando da brachá Shomei Tefilá. Após concluirmos as bakashot, nós entramos na conclusão da Amidá, que seriam as Rodaot. As Rodaot, para passar a página para vocês novamente, nós estamos aqui na página 197 do Sidur completo da Sefer, e estamos na página a página 151 do Sidur Sfaradi. O primeiro pedido é sobre a restauração do serviço no templo. Vou ler somente a tradução. Ó Hashem, nosso Deus, Deus de teu povo Israel, seja aceitável perante ti, recebe as suas preces, restaura o serviço no palácio tua casa, a fim de que as oferendas queimadas de Israel e suas preces possam ser rapidamente aceitas por ti, com amor e favor. E o serviço religioso do teu povo de Israel, que seja sempre aceitável perante ti. O que tem nessa brachá, novamente, que nós viemos falando durante toda a nossa Amidá, que estamos falando que os Rachamim repetem e repetem na Amidá. Que época está se tratando aqui, principalmente? Também está falando de Yemei HaMashiach, dos dias de Mashiach, e conclui, a brachá simplesmente conclui falando sobre e que o serviço do seu povo Israel sempre seja aceitável perante ti. Ou seja, ainda que hoje não estejamos com condições de oferecer o serviço de acordo com as suas solicitações, porém que a nossa amidá seja recebida diante de ti com amor e favor. Nós temos agora aqui a roda A, que é o Modim, conhecido como Modim, na página 198 do Sidur da Sefer completo e na página 151 ainda do Sidur Sfaradi. A bênção do Modim, nós agradecemos a Hashem por nossa vida. Roda A vem de louvor. Nós louvamos a Hashem pelo serviço e também engrandecemos a Hashem pela nossa vida, pelo corpo, pela Neshama, pelos milagres
Eu vou ler em português e depois nós comentamos sobre ela. Nós reconhecemos humildemente que Tu és Hashem, nosso Deus e Deus de nossos pais, agora e sempre. Tu és o rochedo da nossa vida, escudo da nossa salvação, de geração em geração. Nós te agradecemos e entoamos aos teus louvores pela nossa vida que está em tuas mãos e nossa alma que tu preservas, pelos milagres, maravilhas que fazes diariamente em nosso favor, as maravilhas que nos cercas e as bondades que nos testemunhas a toda hora, de manhã ao meio-dia e à noite. Deus de bondade, a tua misericórdia é infinita. As tuas gerações, as tuas graças não se esgotam nunca, e a nossa esperança será eternamente em ti. Ou seja, nós entendemos que tudo o que nos passa, tudo é um milagre. Então, nós agradecemos a Hashem pela respiração, nós agradecemos a Hashem pela água, nós agradecemos a Hashem por nossa vida, nós agradecemos a Hashem porque nosso corpo funciona sem que a gente precise mandar funcionar, pelo nosso coração que bate sem que a gente precise se lembrar disso. Nós agradecemos a Hashem por seja qual for o benefício que nós temos de vida, nós agradecemos aqui. E por fim, nós agradecemos pelo Shalom. E por que agradecemos pelo Shalom, pela paz? Vamos lá de Abrahá. Na página 200 do Siddur completo da Sefer. Nós estamos lá na Abrahá Shalom. E na página 153 do Siddur Sfaradi. Faze recair uma grande paz, bem-estar e bênção, vida, graça e misericórdia sobre nós e sobre todo o povo de Israel. Abençoa-nos a todos conjuntamente com a luz da tua presença, porque com o fulgor dessa mesma presença, deste-nos Hashem, nosso Deus, leis para a vida, amor, benevolência, justiça e misericórdia, bênção e paz. Que seja agradável aos teus olhos abençoar-nos e abençoar teu povo de Israel e todo o tempo, em todos os lugares, as bênçãos de sua paz. Bendito sejas tu, Hashem, que abençoa teu povo de Israel com paz. Me digam vocês, de verdade, 100%, quando Am Israel teve paz? Me digam assim, Israel teve 200 anos de paz. Quando? Antes do... Não. Não bota que eu, não bota. É eu. Não Vai, é? ele tá esperando, ele viu que digitou ali, ó. Faz mal, ele vai dizer. Época de Shlomo Amelech é uma época que teve paz. Mas foi uma paz de poucos anos, 40 anos, 50 anos, se eu não me recordo. Bem. Paz, shalom, tem a base, tem a raiz da palavra na palavra shelemá. Shalom vem de shelemá. Shelemá quer dizer completo, pleno, suficientemente cheio suficientemente, está shalem, mas é shalem, está completo, completou. Então, Israel, apesar de não ter a paz com a qual nós entendemos paz, que é não ter guerra, que é não ter fome, que é não ter isso, não ter aquilo, Israel é um povo que está pleno, não busca nada de fora, está completo. Sentir-se completo, sentir-se em paz, é o nosso objetivo. Nós devemos buscar este sentimento de paz. Buscar, entender e saber que não nos falta nada, nós temos tudo. Mas eu não tô ganhando, ainda não ganho o salário que eu queria ganhar. Tá bom, mas você tem um salário. Tem gente que não tem salário. Mas meu filho me desrespeita. Bom, você tem um filho, tem gente que não tem um filho. Eu não tenho um filho ainda. Mas você ainda não tem filho, mas eu tenho uma esposa boa. Mas eu não tenho esposa. Bom, você não tem esposa, mas você tem um amigo? Isso seguro que tem. Mas eu também não tenho ninguém que é meu amigo. Bom, então você tem tua mãe e teu pai.
Ah, mas minha mãe e meu pai me abandonou. Bom, se você não tem tua mãe e teu pai, você tem Hashem. Então, tem que buscar em nós, em nossa vida, essa completitude. Estarmos completos. Estarmos em paz. Então, a brachá de Shalom, a bênção de Shalom, nós agradecemos a Hashem também e pedimos já pela paz na época também de Meia Mashiach. E a brachá de Shalom, ela é uma brachá que ela denota fé. Por que a brachá de Shalom denota fé? Porque ainda não recebemos o Shalom. Ainda não estamos no período de paz, mas já agradecemos pelo Shalom. Então, se mesmo que ainda não recebemos e já agradecemos, então nós temos isso seria fé, tipo, você já agradece antes mesmo de receber. É como se eu dissesse, olha, eu vou te dar um carro de aniversário. Você fala, muito obrigado pelo carro, muito, muito, muito obrigado, e você agradece de verdade. Mesmo que você não saiba de fato se de fato vai receber o carro, você já agradece? Então a gente disse que vai entregar a paz, bom, vamos agradecer desde então. Bom, nós temos aqui todas as brachot explicadinhas, brachá por brachá, eu não vou adentrar dentro delas todas. Pode perguntar. O senhor falou que Israel é pleno. Pleno, quando o senhor falou no sentido bem científico, em todas as áreas, essa plenitude de Israel? Israel é um povo, eu quis, muito obrigado pela pergunta, André. A minha intenção foi dizer que Israel é um povo pleno em busca. Israel não busca mais nada, porque Hashem já nos entregou a Torá, já nos deu a Torá, Torá Shebiktav, já nos deu o nosso caminho e nós sabemos a nossa direção. Enquanto os outros povos lhes falta algo, você vê que as nações elas buscam religiosidade, buscam fazer isso, fazer aquilo. Israel não busca isso, porque Israel já tem sobre si os mandamentos do Criador, o direcionamento do Criador, já tem a Torá do Criador. Nesse sentido, Israel é pleno. Entende? Então, nós concluímos a nossa Midá aqui. A Midá ela tem ainda mais uma brachá, que seria Elohai Netzor, que é a brachá sobre uma brachá pessoal, muito forte, muito interessante. A pessoa tem que pensar muito quando faz essas brachot, refletir muito sobre as palavras, e conclui-se com o Shalom. Ok? O Shalom. Antes do Shalom, se dá os 3 passinhos para trás, começando pelo pé esquerdo. Se faz o Shalom Bimromav, Huya Shalom Aleinu, Veal Kol Israel, Bimro, Amen. Para a esquerda, para a direita e para frente. Ok? E aí concluímos o estudo sobre a Midá. Tá ok? Quem foi que perguntou sobre quem escreveu a Amidá? Foi o Pedro, se não me engano. Veja bem, a Amidá não foi escrita por uma pessoa em si. A Amidá ela foi toda discutida no Talmud. Ela vem sendo passada de geração por geração e foram sendo agregadas brachot, sendo agregadas palavras, se faz assim, se faz assado. E o Sidur, se eu não me engano, ele ficou pronto, o Sidur no ano 600, se eu não estou enganado, foi quando ele ficou pronto. Eu até posso procurar aqui para vocês. Então, essa seria o estudo nosso sobre a Midá. Gostaria de responder perguntas a vocês. Se vocês têm perguntas sobre a Midá, sobre tudo que foi passado.
Antônio, Emet vale para Shacharit e Arvit, de igual maneira, tá ok? Filho de Ravina é o filho de um Rav chamado Ravina. Ele que compôs a Brachá, oração de Mar, filho de Ravina. Mar é o nome do Rav, filho de Ravina. Então nós temos o Arvit, ele não cobre um Korban, então a Midá Arvit, na verdade, ela cobre a queima dos restos dos sacrifícios, que também era uma obrigação. Então ela tinha dois Korban Tamid, né, um pela manhã e um pela tarde, que é o Shacharit e o Mincha, que nós reemplaçamos. Porém, as sobras desse sacrifício eram queimadas durante toda a noite, ficavam queimando durante toda a noite. Por essa queima das sobras, nós fazemos o Arvit. Hernani, muito boa pergunta. Hernani, essa foi a melhor pergunta da noite. Muito obrigado por ter feito essa pergunta. Por que os judeus rezam rápido? Então, veja bem. Existem vários motivos. Segundo o Rav Nachman de Breslov, ele dizia que as pessoas deviam rezar rapidamente, para que não desse espaço, não desse tempo do seu pensamento fugir da concentração. Então, reza rápido para o pensamento, para dar menos tempo do pensamento fugir. Outro motivo é porque a gente já sabe tudo de cor mesmo. A gente já sabe de cor, então já faz muito rápido, porque, imagine, quando vocês estão começando, quando a gente começou, quando eu comecei, eu sempre conto isso. Tem uma coisa muito engraçada que, não sei se vocês já viram, tem um manual de bênção da Chabad, é vendido por aí, eu acho que custa R$10. Ele é um livreto dessa finura, assim, tem uma shacharit de 10 páginas, de uma minchá, não sei nem se tem minchá, nem sei se tem arvit, mas ele é muito, muito, muito curtinho. E naquela época, eu pensava, quando eu comecei a estudar, né, isso há uns 12, 15 anos atrás, mais ou menos, como pode um judeu rezar isso tudo? Só se a pessoa for muito ortodoxa para ele fazer isso todo dia. Mal sabia eu que aquilo não era nada, entenderam? Então as pessoas sabem tudo de cor. Então como a gente já faz todo dia, a gente sabe de cor praticamente tudo. Então é tão automático algumas leituras que a pessoa nem precisa de sidur. Então, às vezes, aqui na Raquebet, no trem, quando eu faço shacharit no trem, tem uma pessoa que reza e ele vai daqui de Beersheba, ele vai fazendo tudo de cor. Tudo o sidur que a gente vê aqui, ele faz todo de cor.
até o Shema. Então imagine vocês, ele faz tudo de cor. Todos os Tehillim, todas as Brachot, Korbanot, tudo que vocês imaginarem, ele faz de cor. Então a pessoa sabe de cor, então é muito simples fazer, entenderam? Existe uma outra questão, que existem pessoas que conseguem concentrar-se muito. Eu tenho um problema muito sério com concentração, por exemplo. E é muito difícil fazer uma midá com 100% de kavaná. Se kavaná é intenção. Então, quando nós estamos fazendo nossa tefilá, nós devemos cuidar muito para que a tefilá saia com intenção. Saia com intenção de verdade dentro do coração. Que você não simplesmente profira as palavras, mas que você reflita em cada uma das palavras que estão sendo ditas por você. Sim, Hernani, saber de cor leva anos. Fazer a tefilá de cor, conhecer as tefilot para fazer de cor os Tehillim, não leva anos, eu sei muito de cor, eu faço de cor, lendo de cor, né? Existe uma diferença entre fazer de cor sem ler e fazer lendo de cor. Então, eu faço lendo de cor. Ok? Se eu pegar sem nada e tentar fazer de cor, não consigo. Muita coisa. Alguma coisa, sim. Então, é muito importante tentar fazer com kavaná. Porém, é dificílimo. Não fugir, pelo menos para mim, né, e a maioria das pessoas, é dificílimo se concentrar em toda a midá. Existem pessoas que têm uma facilidade maior, existem pessoas que você vê, que pensam em cada palavra e tudo. Eu, particularmente, quando faço alguma coisa com muita kavaná, eu até me emociono. Então, esses dias atrás, eu fiz tirei para fazer, né? Você tem que parar para fazer alguma coisa com kavaná. Então, eu parei para fazer um Birkat Hamazon. Não é fazer um Birkat Hamazon, ao beijo do pão, fazer, porque eu faço correndo de cor sempre. Leio para cumprir a mitzvah. Porém, fazer, meditando em cada palavra, é outra tefilá, Entendem? Então é isso. Outra coisa muito séria é quando você é Hazan. Eu rezo melhor quando eu sou de Hazan do que quando eu faço minha tefilá pessoal. Por exemplo, quando praticamente todo Shabat eu acabo sendo Hazan de alguma tefilá, ou quando de semana também. Então, quando eu faço a minha tefilá particular sozinho, eu faço correndo, muito rápido, para concluir o mais rápido possível, para minha cabeça não fugir. Quando eu vou fazer a tefilá pelas pessoas, como Hazan, eu me concentro mais e me esforço para meditar em cada palavra, porque é uma responsabilidade muito grande, né? É diferente. Pedro, existem outros momentos que a gente pode pedir para Hashem durante a Midá? Existe, mas como é complicado para vocês, para explicar cada momento, é melhor guardar só aquele, tá bom? Por enquanto, no futuro, se você ainda quiser saber, me pergunta, eu também te falo. Leandro, não é Rabodedut, é Hitbodedut. Hitbodedut é uma prática muito estipulada pelos Hassidim Breslov, que é a prece pessoal, a prece espontânea. Porém, vale lembrar que os Hassidim Breslov também praticamente não estudam, eles não têm yeshivot, alguns estudam, mas basicamente a Hassidut Breslov não fomenta o estudo também. Então isso é um perigo também, né? Nós temos vários exemplos no Brasil de religiões que não fomentam o estudo e fomentam só a espiritualidade. Espiritualidade sozinha não leva a lugar nenhum. Antônio, pode ser, mas hoje nós não temos perigo e eu não conseguiria fazer devagar. Entendeu? É dificílimo. Tem pessoas que a gente faz Harit que não consigo acompanhar. É impossível acompanhar.
Mas vai fazer o quê? É ele que faz, ele está fazendo por nós, né? E a gente tem que acompanhar, tem que fazer nossa estação igual, porém é difícil. O ato de balançar o corpo enquanto se reza, ele é um costume embasado na Tefilá de Hana, a mãe do profeta Shmuel. Todas as nossas regras de Amidá, praticamente toda a reza de Amidá, tem embasamento na Tefilá de Hana, tá ok? Não só na dela, do rei Esquiarro, Ezequias. Tanto na Tefilá de Ezequias quanto na Tefilá de Hana são de onde foram extraídas as maiorias das alahot para Amidá. Então a Hana, ela somente movia o corpo, então nós movemos o corpo igual ela. Ela somente mexia os lábios, então a gente mexe só os lábios igual ela. Por quê? Porque se ela foi atendida fazendo assim, o que a gente vai querer mudar isso? Entenderam? Então essa basicamente é a lógica da história toda. Também tem outro motivo para nós balançarmos o corpo. Tem dois motivos. Um é por conta de que nós somos a vela de Hashem. Hashem chama o ser humano de Ner Hashem. A alma do homem, Nishmat Adam Ner Hashem. A alma do homem é uma vela para Deus. E o fogo da vela, ele se balança. E o último motivo é que quando foi lançado o Sidurim das sinagogas no início, não era todo mundo que tinha Sidur. Então, na maioria das vezes, tinha um Sidur para a sinagoga inteira. Então, se ficar todo mundo assim, poucas pessoas iam conseguir ver. Então, vinha um, abaixava ali um pouquinho, levantava, outro abaixava ali um pouquinho, e aí ficava todo mundo abaixando e levantando, para que desse espaço para todo mundo ler o Sidur, que só tinha um pouco Sidurim na sinagoga naquela época. Então, existe também esse conto. Leandro, o Rav Alexander comentou, né? O Rav Alexander comentou sobre a gente tentar não pegar costumes que não são nossos. O Rav Alexander, ele alertou bastante sobre isso, né? De que nós tentarmos falar, tem os judeus de lá do meio do Marrocos que fazem assim. Mas você não nasceu no Marrocos, entende? Então, por mais que exista a liberdade de nós optarmos por uma linha de segmento, devemos não distanciar da carrada, entendeu? Como nós fazemos? Como todos aqui fazemos? Todos fazemos de um jeito. Então, temos que ser igual. Como que a nossa comunidade faz? A comunidade faz assim, bom, tem que ser igual à comunidade. Entenderam? Na sinagoga, a maioria das pessoas vai de terno. A maioria das pessoas vai de preto e branco. Vai de preto e branco. Não, as pessoas não ligam para isso? Bom, não liga para isso. Compreendeu? Então, se igualar ao grupo, não tentar fazer diferente. Esse é um princípio básico. Pedro, muito boa pergunta. Quanto a rezar prostrado ou de joelhos, o povo judeu não se prostra, não se ajoelha, fazer tefilá nenhuma, tá ok? Exceto 2 vezes ao ano, em determinados momentos, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, durante a Musaf, existem alguns momentos com os quais o povo judeu se prostra por alguns segundos somente e não faz nenhuma tefilá prostrada. Somente se prostra e se levanta. Só faz isso. Dentro da Amidá, eu posso estar errado, tá ok? Se eu estiver errado e alguém souber exatamente, pode me corrigir. Dentro da Musaf de Rosh Hashanah e de Yom Kippur também, existe um aleino agregado dentro da Musaf. Nesse aleino, quando eu disse Vanachnu Korim, se ajoelha e se põe a cabeça e põe o rosto bem no chão, o Mishtachavim Modim, aí já fica em pé de novo. Somente nesses 2 momentos no ano se faz. Tem uma série de restrições também, porque não é qualquer lugar que você pode fazer isso, tá bom? Não é qualquer lugar, não é sobre qualquer piso, não é sobre qualquer circunstância. Então, existem uma série de restrições também, mesmo, né, no meio dessas tefilotas, tá bom? Não. O único, como o Rav Alexander
já explicou, se eu não estou enganado, quando eu estava explicando sobre Netlat Yadayim e Brachot. Qualquer lugar apto para se fazer uma brachá é um local apto também para se fazer a Amidah, porque de qualquer maneira você está invocando o nome de Hashem nesses dois lugares. O problema é que o ideal é você ter o seu lugar de fazer a brachá. Quem já tem o Shulchan Aruch e começou a estudar o Shulchan Aruch, esse que tem em português, vocês podem perceber nas Alachot Tefilá, que existe um conceito base, uma instrução base, que é de que devemos ter sobre nós um local de fazer as tefilot, um local específico. Eu sempre faço nesse canto do sofá. É sempre nesse canto do sofá. Mesma coisa em sinagoga. Quando você passa a frequentar uma sinagoga, não senta um dia na frente, um dia atrás, não existe isso. Então, você sempre vai saber onde cada um está sentado mais ou menos na sinagoga. Se chega alguém desavisado e senta no teu lugar, ou se você chega à tarde e alguém senta no teu lugar, aí não tem o que fazer, né? Mas geralmente tem pessoas que pedem para a pessoa que chegou e sentou no lugar dela sair. Falar, não, esse é o meu lugar. Por quê? Quando você vê... Existem algumas passagens da Tanakh e da Torá, se eu não estou enganado, que fala que Hashem veio ao lugar. Ou Abraham foi ao seu lugar onde falou com Hashem. Então, existe um lugar... Quando a pessoa tem um lugar fixo para fazer tefilá, e a pessoa estabelece esse lugar como seu lugar de tefilá, diz a nossa tradição que a Shekhinah se adianta a ele. Então, por exemplo, se você sempre reza às 8 horas, você chega na sinagoga e senta em determinado lugar, 5 para as 8 a Shekhinah já está lá te esperando. A presença de Hashem. Então, existe um minhag, uma tradição que diz isso. Então, é importante ter o seu lugar para fazer e não ficar cada dia trocando de cadeira, mesmo em sinagogas é bom, ou comunidades, é bom estabelecer isso. E saber disso, porque quando vocês forem visitar uma sinagoga, muitas sinagogas têm nome nas cadeiras. Tem gente que nunca nem vai na sinagoga, mesmo que tenha um nome na cadeira, mas a cadeira é dele. Então ele pode pedir, se ele chegar, ele pode pedir, pede, e você sai, e normalmente tem que sair, porque é comum isso. Se sentou no lugar do outro, ele vai pedir para você para se retirar, porque esse é o lugar dele. É isso. Bom, eu vou pedir para o Rav Alexander conversar um pouco com vocês. Eu vou enviar os links para as outras pessoas, que nós vamos falar sobre a Parashá daqui a pouquinho, tá ok?